Organizadores. Está no ar, pela rede Orkut TV de televisão, mais um líder de audiência. Assistam agora ao vivo. Olá, amigos da TV Orkut. Hoje mais um programa Animais e Cidadania. Sandra Pandolfi aqui com você. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante para te ajudar no dia a dia, no teu emprego, no teu desenvolvimento. Hoje eu vou apresentar o nosso amigo Luiz Carlos Bósio, que ele é formado em Economia e Marketing Industrial e tem uma empresa de consultoria de imagem pessoal e empresarial. Também é assessor de gabinete... assessor especial de gabinete da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Tudo bem, Bósio? Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui com você nessa tarde chuvosa, uma tarde bem paulistana e bem gaúcha também. Eu sou de Porto Alegre e a entrada do outono em Porto Alegre traz essas chuvinhas assim que leva 24, 48 horas, esfria muito, mas isso faz parte do princípio natural das coisas. Depois de esfriar bastante o ambiente, ele aquece com o sol e o ciclo continua, que eu acho que é mais ou menos o cunho também do seu programa aqui, quando se trata de cidadania, né, e de todas as ações em relação às pessoas. Estou muito feliz de estar aqui com você. Muito Obrigada, feliz. eu agradeço. Então, Bósio, hoje a gente vai falar da reorganização de imagem postural, né? Isto. E uma próxima oportunidade, eu já quero te convidar para a gente falar de acessibilidade. Tá perfeito, né? Que é um ótimo. tema importante também para a nossa cidade, principalmente. E aí eu espero colaborar na próxima oportunidade, porque vocês não sabem, né? Mas segunda-feira anterior, nós éramos para estar aqui falando sobre acessibilidade. E por aquelas coisas de São Paulo e de cabeça, me enganei no horário e cheguei aqui muito atrasado, 6 horas de atraso, imaginando que o programa era 8 da noite e era 2 da tarde. Mas hoje eu estou aqui. Isso aí em tom de brincadeira, a gente descontrai um pouquinho, mas foi de fato o que aconteceu. Aí eu acabei improvisando, deu certo também, que a gente acabou falando de acessibilidade na comunidade do Paraisópolis. E vamos que vamos, né, Bósio? Vamos, o que importa é a gente estar aqui hoje e vamos passar uma coisa boa aí para o pessoal que está nos assistindo. Bósio, se você quiser começar a falar para a gente um pouquinho dessa reorganização de imagem de postura. Isto. Nós temos hoje uma visão assim, muito crítica do mundo. Nós, latinos, nós nos configuramos por trabalharmos o fundamento das nossas vidas, sempre sobre o perdão, em cima da fé exacerbada, não que ela não deva acontecer, mas ela acontece, na minha visão, até em demasia, interagindo diretamente na nossa vida, e não nos permitindo pensar adequadamente como indivíduos. Então, diante destas observações de trabalhos que as organizações mundiais vêm fazendo no decorrer dos anos sobre o comportamento humano, um pouquinho longe até de certos academicismos que determinam que o homem deve sempre se construir à imagem e semelhança de Deus, a sociedade vem se norteando por melhorar-se a si mesmo, melhorar-se a si própria, e o indivíduo tem sempre que melhorar, tem sempre os seus desejos, mas o fundamento da sociedade latina, quando se baseou no perdão, Sandra, ela também criou determinantes para não se reconstruir ou não construir coisas, né? E essa sociedade, por ser uma sociedade que crê, sobretudo, naquilo que ainda não tem, ela perdoa erros, perdoa tudo aquilo que são as suas próprias disfunções naturais, entendendo que o nível de responsabilidade ele decai assustadoramente. Diante desse quadro, é que a ONU, FAO, PNUD, encontraram assim, elementos com muita segurança de determinar um quadro que nós temos aqui sobre a mesa. Eu gostaria de projetar isto, mas não, como tecnicamente não é possível, mas um quadro
que trata, assim, fundamentalmente de 3 tipos de sociedade que existem no mundo, que é a sociedade latina, a sociedade nórdica e a sociedade asiática, com vários níveis de entendimento, nível de renda, poupança, crédito, níveis de decisão, que na sociedade asiática e na sociedade nórdica é fundamentada sobre responsabilidade, mas na sociedade latina é fundamentada sobre o perdão. Quer dizer, você erra, eu te perdoo, te dou uma outra chance, você erra de novo, tem uma outra chance, e erra de novo, tem uma outra chance, e se criou um ciclo desastroso para a nossa sociedade, porque ao não cobrarmos de nós próprios os níveis de responsabilidade adequada à realização de tudo aquilo que é do nosso desejo, nós nos perdemos, Sandra. Então, nesse sentido, RIP, a reorganização da imagem postural, ela cria fatores determinantes de melhoramento humano, de melhoramento social e melhoramento individual. Existem certos caminhos que nós colocamos à disposição das pessoas. Existem 3 pontos chaves neste programa de reorganização de imagem postural. A base é a observação da sociedade como um todo, mas, fundamentalmente, a observação de nós próprios em relação ao meio em que nós estamos interagindo e vivendo. Bósio, só uma pergunta. Você acha que as pessoas se perdem, tipo, nas empresas, né, de tantos erros, assim, porque tem esse perdão, ou você acha que é outro caminho? Não, naturalmente existem outros caminhos. No quadro, nós temos uma análise da sociedade nórdica, por exemplo. A sociedade nórdica que criou, no decorrer dos tempos, as origens da Irlanda, Inglaterra, né, os países que nós chamamos orgulhosamente aqui, a sociedade latina, de países do primeiro mundo, né, e que hoje quebraram. Então, é outro conceito que nós temos que mudar, né? A poupança desses países afundou. O que sobrou nos países do primeiro mundo, nos de origem nórdica, com base nesse quadro aqui da ONU, mesmo com todos os níveis de responsabilidade, o que sobrou, né, desta poupança foi uma quebradeira geral, e ainda ficou de pé, segundo as notícias que nós temos lá do G7 e G8, somente a Alemanha. As sociedades latinas, europeias, a França, a portuguesa, a espanhola, a romena, a grega, principalmente, quebraram, fizeram água. E a sociedade nórdica quebra junto, porque não há um componente econômico suficiente para atender essas sociedades que quebraram. No entanto, a sociedade nórdica, ela se fundamentou no decorrer da história, isso é um outro curso que a gente dá, quer dizer, de análise econômica dos tempos, ela se fundamentou no decorrer dos tempos sobre os níveis de responsabilidade, sobre as ações responsáveis. Se você diz que vai fazer, faça. Não diga vou tentar. Porque se tentar e não conseguir, você prejudica outras pessoas, prejudica o todo, prejudica o planejamento. Então, nesse sentido, é que os níveis de responsabilidade eles deverão se exacerbar fundamentalmente sobre o comportamento do indivíduo. Nós não queremos viver com caudilhos e líderes dentro das nossas casas, não queremos viver com chefes de famílias patriarcais que se transformam em déspotas no decorrer do tempo. Não, nós queremos interagir com pessoas que saibam o que estão fazendo e que saibam que, se fizerem errado, prejudicarão os demais que estão ao seu redor, e se fizerem certo, todos nós ganhamos. Então, nesse sentido, a nossa sociedade ainda tem muito a caminhar. E nós, como indivíduos, temos que nos desvincular de um sentido universalista de responsabilidade, onde tudo serve. Óbvio que sim, pois isso é do estado natural das coisas. Mas nos níveis de responsabilidade, nós temos que ser baluarte naquilo que nós pretendemos fazer e empreender a favor das pessoas. Senão, tenho certeza, não dá certo. Tudo que a gente pega para fazer tem que fazer direito, né? Senão não faça. Sem dúvida, não se comprometa a fazer. E eu acho que, além disso, também, a pessoa, muitas vezes, não admite o não saber. Né? Verdade. Então, ela fala que sabe, só que, no fim, faz mal feito, porque não teve a humildade de pedir ajuda, de pedir conhecimento.
Até às vezes a gente passa na rua e vê umas palavras erradas, tipo de vende-se, umas coisas básicas, assim. E a pessoa, ali que eu vejo que as pessoas não são humildes, porque elas deveriam perguntar para quem sabe como se escreve para colocar um negócio certo. E eu acho que tudo vem daí. É verdade. Né? Tem alguns fatores que nos levam à reorganização da imagem postural. Em primeiro lugar, uma imagem pessoal, porque nós trabalhamos em cima de uma regra de comportamento que é muito própria em nós. Nós somos educados para sermos livres e individuais quando pequeninos. No decorrer dos tempos, Sandra, nós aprendemos que a liberdade não é tão livre assim e que o conceito estrutural de vida, ele depende também do comportamento de outras pessoas. Eu estava lendo hoje pela manhã sobre um outro assunto, até preparando o nosso aqui, mas para ilustrar, sobre aquilo que hoje está bombando no mundo todo, que é o desenvolvimento genético do indivíduo, a evolução do indivíduo baseado no entendimento de que os genes evoluem também. É uma coisa muito pragmática, né? É terrível ler, como li hoje pela manhã, um quadro de um pesquisador lá dos anos 70, e que hoje, felizmente, foi alterado, quando ele criou uma estrutura determinante na pesquisa sem a interação do meio. Isso é muito ruim. Parece que as pessoas têm que se modificar por si própria sem perceber que existem outras pessoas ao seu redor. Então, neste sentido, nós criamos um roteiro, né, para o desenvolvimento da melhor imagem postural pessoal, que nós chamamos isso de roteiro de observação, experimentação e realização, que nada mais é do que um certo calor científico, porque o cientista faz exatamente isso, para nos desenvolvermos melhor. Na observação, nós temos a absoluta certeza de que, quando nos tornamos um observador social, quando nos tornamos um observador individual das coisas que estão ao nosso redor e que nos fazem entender melhor como funciona tudo, e óbvio que, para que isso aconteça, nós temos que ter a liberdade e a franqueza, como você bem colocou, e a humildade de aceitar as coisas, né? Então, para que tudo possa acontecer, um dia nós sonhamos, nós temos nossos desejos, nós temos as nossas vontades, e dentro dos desejos e vontades nós desenvolvemos as nossas vaidades, o nosso orgulho, a nossa destreza mental, cada um naturalmente no mundo em que vive, mas precisa fundamentalmente observar. Então, a observação é mais ou menos a síntese do sonho, porque ela nos leva a acreditar obstinadamente de que nós, através de determinados caminhos, com alguma postura, nós temos condição de realizar aquilo que o sonho determinou. Então não basta sonhar, não basta crer, não basta acreditar que nós vamos ser ricos, que nós vamos ser pobres, que nós vamos ser governo, que nós vamos ser parlamentar, que nós vamos ser líder social. Se nós não empreendermos a favor daquilo que nós estamos sonhando e com a vontade de realizar o sonho através desta interação, que é a segunda etapa, que nós chamamos de experimentação, de nada adianta. E isto, quando não acontece, nos frustra muito. Nós temos assim a plena convicção de que é o processo de frustração por não ter. Antes de tudo, dentro daquele colóquio, até fundamentado na filosofia dos gregos, né, principalmente dos helenistas e mais tarde dos epicurianos, quando se criou a diferença entre o ter e o ser. Eu acho isso terrível. Tanto um quanto o outro interagem entre si. Então, um não é melhor que o outro e nem tenta se sobrepor ao outro. Ser significa fazer as coisas pelo seu próprio meio, por sua própria vontade, e ter significa a realização daquilo que nós somos. E quando isso não acontece, o processo de frustração, eu não vou entrar aqui em nenhuma análise psicodramática e nem psicológica, mas eu tô adorando. Apenas uma observação. Quando isso não acontece, quando o nosso sonho não se realiza,
E não se realiza muitas vezes porque nós somos não irresponsáveis ao ponto de não fazê-los realizar, mas nós não determinamos através do experimento como isso tem que se dar até para chegar à realização, vem a frustração e o abismo às vezes é muito profundo e a queda é muito violenta. Isso dói demais. Isso acontece em todos os campos da nossa vida. No amor, nas relações amorosas, nas relações afetivos sociais, nas relações de amizade, nas relações profissionais, nas relações políticas, nas relações sociais como um todo. Por isso é que, ao empreendermos, nós temos que experimentar sobre o nosso empreendedorismo. Nós temos que conhecer o caminho que nós vamos trilhar, nós temos que conhecer por onde nós queremos chegar e até onde nós queremos ir. O fundamento de tudo isto é tão fantástico que quando nós, ao experimentarmos e começarmos nesse processo de experimentação, o exercício da observação, nós nos enriquecemos. Nós fazemos com que as coisas passem a funcionar melhor, não apenas para nós próprios, mas para os outros que interagem conosco. É bem dentro daquele processo da dinâmica do desenvolvimento genético. Um gene, para se formar, ele depende fundamentalmente dos outros que estão ao seu redor. Nós temos no fundamento do nosso meio de vida um propósito de realização funcional tão grande, mas que dependemos de pessoas, dependemos dos humores, dependemos daquilo que, de certa forma, pode nos comprometer ou pode realizar conosco. Nós não estamos sozinhos. Ninguém está só, como dizia nosso saudoso Francisco Xavier, através do livro Consolador, psicografado por ele, dito por Emmanuel, né? E foi o seu grande orientador espiritual. O terceiro ponto do processo se chama realização, que é a síntese do sonho experimentado. Quando o sonho experimentado tem sucesso, quando ele chega aos seus limites de entendimento, de caminho, de propósito, isto é a realização. E esta realização, ela pode ser por um determinado momento apenas, ela pode ser perene. O importante, Sandra, de todo esse processo de observação, experimentação e realização é que não pare. Porque é muito comum também na sociedade latina admirar o feito. Uma vez feito, uma vez realizado o processo, nós cruzamos os braços e passamos a admirar o castelo construído. Isso é fatal, porque no momento seguinte, em que nós temos que dar continuidade ao processo como um todo, nós perdemos um pouco o caminho, perdemos um rumo. E o mais difícil de todo esse processo, e aí é que entra um princípio também básico e fundamentado nas nossas relações sociais e pessoais, que é o processo de interação, o mais difícil de todo esse processo é que, na busca de encontrarmos novos caminhos, nós perdemos um tempo terrível, um tempo enorme, e quando nos falta a confiança de fazer e de realizar novamente sobre aquilo que nós devemos necessariamente dar continuidade ao nosso empreendedorismo, nós nos frustramos. É muito difícil, é muito complexo falarmos sobre isso. Eu, como consultor de imagem, eu às vezes me debato com técnicos em psicodrama. Por isso é que eu disse, eu não posso levar isso para o lado do psicodrama. Mas me debato com isso sobre um aprofundamento da análise comportamental como ritmo de vida. Mas, fundamentalmente, os critérios que nós utilizamos em reorganização de imagem corporal é a observação, a experimentação e a realização para chegarmos ao projeto empreendedor aqui para cada um dos assuntos, para cada um dos temas que nós abordamos como meio de vida, chegarmos a uma conclusão que seja exata para dali, então, formarmos um novo conceito, um novo caminho e num ciclo, continuarmos fazendo exatamente nesse mesmo ritmo o processo de sonho, observação, de experimentação e de realização. Isso tem que ser dinâmico em nossas vidas. E, Bósio, você acha que para dar certo tudo isso que você falou, metas é legal a pessoa fazer?
Sem dúvida, nós traçamos objetivos. Então, traçar um objetivo está no processo de observação. Nós temos que saber para onde nós queremos ir e o que queremos fazer. Nós não podemos, de forma alguma, Sandra, atirarmos a esmo. Eu ouvia muito lá no meu tempo de formação que tinha um grupo, né, nós fizemos lá em Porto Alegre um trabalho, ele era fundamentado em cima de a imagem de embalagens, né, um trabalho de marketing industrial. E naquela época foi algo muito gostoso até de se realizar na empresa onde eu estava, porque a empresa não tinha uma imagem industrial muito bem colocada. E o que nós queríamos, o grupo, eu gerenciava um determinado setor da empresa, né, na área comercial, o que nós queríamos era diferenciar o produto da empresa, que era igual a qualquer outro, né? Era carne de porco e carne de frango industrial. E o que nós tínhamos no mercado eram considerados retalhos, eram considerados produtos que iam para a área de embutidos, que iam para os açougues, né? E que a empresa também processava, naquela época, produtos para o varejo. A imagem de varejo era muito bem colocada, inclusive no plano internacional, mas a imagem do produto industrial, ela sofria porque entrava em concorrência direta, e aí nós nos digladiávamos em preço, né, para termos diferencial e termos ganho, né? Então, nós resolvemos mexer na imagem do produto industrial, dizendo que ele custava um pouquinho mais, porque ele era melhor, era tratado com mais carinho, ele tinha certos aspectos que os demais concorrentes não tinham. Então, começamos pela sacaria. Ao embelezarmos a sacaria, de fato, nós conseguimos um plus na venda fantástico, porque o produto era dirigido para um produto final de varejo. Por exemplo, retalho de pernil de porco, né, que no processo de desossa, que vai sobrando, a gente junta depois num bloco de 20 quilos. Ele passou a ser dirigido para embutidos com carne de pernil de porco, e não se misturava tudo. O que se fazia era algo assim, primário em marketing, né? Estabelecer necessidades, que é o primeiro momento do marketing. Estabeleça a necessidade e depois conclua sobre ela. Então, estabelecer a necessidade, que era o desejo de quem estava comprando, que era o comprador do meu cliente, que queria um produto diferenciado, para dizer para o cliente dele que o que ele vendia também era diferenciado, foi o primeiro princípio que se adotou naquele momento. Mas eu conto essa história, mas eu ouvi de colegas que diziam o seguinte: o mercado compra tudo. O mercado, se você atirar em qualquer ponto do mercado, você vai ter sucesso. Poderia ser, sim, eu acho que ele tinha muita razão em relação a algumas coisas. Mas do ponto de vista de imagem, o mercado compra aquilo que é a melhor imagem se ele apresentar com o melhor benefício. O custo-benefício é fundamental também, mas a imagem é, acima de tudo e sobretudo, o primeiro fator determinante do estímulo de compra. Se a imagem for mal colocada, com uma cor que leva psicologicamente a pessoa à derrota, e algumas composições de cores fazem isso muito bem, né? Elas são cores derrotistas, né? E aí tem um trabalho de psicodinâmica de cores maravilhoso, que isso está aí, é só entrar na internet, você colocar lá no mestre Google, né? Psicodinâmica de cores. Você vai encontrar ali caminhos fantásticos para se refazer nos seus melhores momentos. Então, primeiro ponto, o uso de cor. Segundo ponto, maniabilidade, o manuseio dessa embalagem, como você vai fazer com que ela funcione no seu dia a dia. Se pode ser reaproveitado ou não, aí nós ambientalistas temos muito que apresentar a esse mercado também. Se isso pode ser reaproveitado ou não, e se pode ser reaproveitado no primeiro momento, que é dentro da sua própria casa. Porque, normalmente, às vezes, produtos muito ricos e embalagens muito ricas são descartados, porque nós simplesmente não temos uso para tanto. Então, os pontos de imagem são fantásticos. E isso só se adquire, Sandra, por esse sentido de observação, experimentação e realização. Se nós não procurarmos saber, através da observação, qual o caminho que nós queremos empreender,
para chegarmos ao sucesso, nós não vamos conseguir esta realização. Tenha certeza disso. Isso não é nenhum fatalismo, isso é uma observação social daquilo que compõe hoje o complexo mundo que nós vivemos. Observe que eu falava antes na questão da economia europeia, em que nós, há 20 anos atrás, tratávamos como deuses aqueles 8 países, né? E que hoje, por ter que sustentar perdões, quebram e vai ser muito difícil a sua recuperação, né? Vai ser difícil, vão se recuperar, mas vai ser difícil. Então, eu citei isso para dizer que a sociedade de perdão, aquela que aceita tudo, aquela que permite tudo, aquela que faz de tudo, e que depois, quando não se consegue realizar, nós, com base na fé, que não tem nada a ver com o nosso dogmatismo religioso, o nosso empreendedorismo religioso, é aonde nós vamos buscar a cura para as nossas lágrimas, para as nossas dores, e sem cura, pior é isso, e sem cura, é ali que reside hoje todo o nosso problema, toda a nossa dificuldade em nos reorganizarmos como ser, com uma produtiva imagem postural. Não tendo, na minha visão, e vejo que é minha visão, uma visão pessoal, eu gostaria muito que alguém se contrapusesse a isso, né? Mas, se nós não empreendermos sobre esses 3 pontos, a observação, a experimentação e a realização, que são absolutamente científicos, nós não conseguimos realizar com sucesso aquilo que sonhamos. Bósio, a gente recebe uns e-mails, né? Perfeito. E vamos lá. Olá, Sandra. Então, a questão é se tivermos um objetivo para dever traçar metas para conseguir. É aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente tem que traçar para conseguir. Sucesso cada vez maior a quem ama a vida como ilustre. Aqui eu não entendi a palavra que ele olhou, mas é para você. Obrigado. E votos de felicidade a Sandra e equipe. Obrigada. Olá, Sandra Pandolfi. Parabéns pelo seu programa. Muito bem colocada a filosofia dele sobre Chico Xavier. Luísa. Obrigada, Luísa. Olá, Sandra. O que é deficiência? Então, na verdade, esse tema vai ser uma próxima oportunidade, mas ele até adianta um pouquinho para a gente. Colocar assim, claro. Que é deficiência para ele e como resolver o problema. A prefeitura ajuda para valer? Precisa de parceiros? Sim, deixa eu só colocar uma palhinha sobre isso aí, porque nós vamos tratar disso, eu acho que numa próxima oportunidade, né, Sandra? Isso. A questão da deficiência é algo, hoje, já tem um caminho, né, bem colocado. Era complexo até alguns anos atrás, mas hoje se descobriu nas pessoas com deficiência inúmeras potencialidades que não eram nem elencadas há 10 anos atrás. A ONU, quando se determinou tratar sobre o assunto pessoa com deficiência, lá final dos anos 80, início dos anos 90, eu vou dizer do século anterior, eu gosto muito de século, né? Do século XX, e a partir de 2002, com a criação de uma resolução internacional que se transformou